Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, o primeiro programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão investigam a presença de resíduos de medicamentos em águas da Baía de São José e desenvolvem uma tecnologia para remover esses contaminantes do meio ambiente. Em São Luís, cientistas da Universidade Federal do Maranhão mostram como o excesso de açúcar pode afetar a saúde ao longo da vida. O estudo revela que a cárie pode estar ligada a outros problemas de saúde e reforça a importância da prevenção desde a infância. Veja também, na Bahia, pesquisadores do IFE Baiano, campus Guanambi, desenvolvem drones capazes de identificar vítimas em áreas de difícil acesso e auxiliar equipes de resgate em acidentes na Chapada Diamantina. E ainda nós vamos revisitar pesquisas e acompanhar como elas evoluíram ao longo do tempo, como um projeto da Universidade Federal do Ceará que avalia os impactos da pesca de curral no litoral cearense. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Os sistemas convencionais de tratamento de esgoto nem sempre conseguem eliminar completamente resíduos de medicamentos descartados no meio ambiente. Preocupados com esse desafio, pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão investigaram a presença desses compostos nas águas da Baía de São José. Além de identificar contaminantes como anti-inflamatórios, o grupo desenvolveu uma tecnologia capaz de remover esses fármacos, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Acompanhe na reportagem a seguir. Durante a realização da minha pesquisa, estudamos a aplicação dos semicondutores de CO2 para degradar fármacos em águas superficiais. Essa pesquisa ela foi motivada por percebermos em vários estudos que existem diversos compostos que são lançados no meio ambiente e que, por muitas vezes, não ocorre o tratamento adequado. Diversos estudos relatam a presença, por exemplo, desses fármacos, que eles não são degradados, mesmo após os tratamentos convencionais nas estações de tratamento de esgoto. Com isso, temos como objetivo desta pesquisa degradar os fármacos que estão chegando no meio ambiente. Propomos um método eficaz, um método de tratamento, para que esses fármacos pudessem ser totalmente degradados e não haver nenhum risco ao meio ambiente. Tenho mestrado em Química também pelo Instituto Federal do Maranhão e o meu trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia para a determinação de fármacos anti-inflamatórios em águas superficiais do Maranhão. Eu tive por objetivo desenvolver uma metodologia que utilizasse poucos solventes e solventes que não fossem tão agressivos ao meio ambiente e ao analista que estivesse utilizando tal método. Com ele, nós pudemos, assim, determinar fármacos anti-inflamatórios em águas superficiais do Maranhão. Trabalhamos com a determinação dos fármacos naproxeno, ácido mefenâmico e diclofenaco de sódio. O nome da metodologia é microextração líquido-líquido dispersiva com solidificação de gota orgânica flutuante. Essa metodologia, desenvolvida durante o meu mestrado, foi utilizada pelo aluno Francisco na determinação dos fármacos na Baía de São José. Com a identificação dos fármacos na Baía de São José, o próximo passo foi a fotodegradação utilizando a fotocatálise heterogênea. Fizemos testes de fotólise e de fotocatálise. A fotólise ela é importante fazer para verificarmos se realmente esses fármacos, no meio natural, ele consegue ocorrer alguma degradação. E a gente percebeu que nesses testes elas não acontecem. Tá? O que tivemos maior degradação foi o do diclofenaco no teste de fotólise, mas que ainda assim não passou de 20%, e na amostra real chegou a 33%, havendo aí um equilíbrio no seu processo de fotólise. Já no processo de fotocatálise, que é utilizando os nossos semicondutores, ocorreu uma degradação total, em apenas 5 horas de degradação. Esses novos tratamentos são chamados processos oxidativos avançados. Dentro desses processos oxidativos avançados, existe a fotocatálise heterogênea, que foi o método de tratamento empregado nessa pesquisa.
Então, esse método se mostrou eficiente com os catalisadores que o grupo produz. Os catalisadores de óxido de titânio, obtidos pelo método Sorgel, dopados com prata, foram imobilizados em substrato de vidro. Então, esses catalisadores imobilizados, já você evita a etapa de filtração no processo, que encarece esses processos, e aí o aluno, né, obteve bons resultados com os 3 fármacos testados. E além de degradar esses fármacos, um outro aluno nosso, a gente vai publicar o artigo, ele também observou no HPLC Massas que os produtos de degradação gerados também são degradados, o que mostra, né, uma alternativa, um método alternativo eficiente, robusto, para a degradação desses compostos em água. Fazendo testes tanto com água miliquê, que é uma água pura, e com a amostra real, podemos perceber que a amostra real ela foi bem mais eficiente, que foi para nós uma grande surpresa, pois sabemos que no meio natural, no meio real, existem diversos compostos que podem interferir nesse processo de degradação, principalmente como, por exemplo, a turbidez, a quantidade de sais ali presente. Entretanto, nossa pesquisa mostrou que com o uso dos nossos catalisadores é possível degradar totalmente esses 3 fármacos. A gente teve a grata surpresa, né, da gente trabalhar com uma amostra real e obter um resultado melhor, né, do que a amostra de água purificada. E a gente conseguiu uma degradação das duas, né, tanto a água miliquê como a água da Baía de São José, a degradação total dos 3 fármacos, mas a gente teve, além disso, a amostra real ela não prejudicou, pelo contrário, ela melhorou, né, ela foi mais rápida, onde a gente conseguiu uma degradação total dos 3 fármacos, né, em menos tempo, que para a indústria, né, é muito bom esse resultado, já que você, além de degradar 100%, tem um tempo menor, 2 horas, um dos fármacos teve 5 horas de degradação, o que mostra que esses catalisadores são eficientes para o tratamento de fármacos em amostra real. Aí traz o caráter inovador da pesquisa, porque esses catalisadores foram produzidos pelo grupo, né, durante o meu doutorado, e esses fármacos têm que ser eliminados, né, já que a presença deles pode gerar as superbactérias. Os resultados, né, dessa pesquisa foram publicados na revista Química Nova e agora estão disponíveis para a sociedade, né, no mundo inteiro, como forma de que esses dados possam ser utilizados por outros pesquisadores e possam acrescentar também em outros trabalhos, para que a gente consiga, finalmente, né, aplicar esses novos métodos em grande escala, que é o intuito, né, dessa linha de pesquisa, que a gente consiga, então, eliminar esses poluentes dos corpos d'água. No próximo bloco, você vai ver que cientistas da Universidade Federal do Maranhão mostram como o excesso de açúcar pode afetar a saúde ao longo da vida. O estudo revela que a cárie pode estar ligada a outros problemas de saúde. O intervalo é rápido, a gente volta já. Todo mundo sabe que o excesso de açúcar faz mal à saúde, mas você sabia que ele também pode aumentar o risco de várias doenças ao longo da vida? Em São Luís, pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão desenvolveram um estudo que mostra como a cárie dentária pode estar relacionada a outros problemas de saúde. A pesquisa reforça a importância de hábitos saudáveis e da prevenção desde os primeiros anos de vida. Confira. Uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão aponta um novo caminho para prevenir doenças desde a gestação. Usando inteligência artificial, o estudo identifica como os hábitos maternos influenciam a saúde dos filhos. Então, nós temos esse banco de dados até essas crianças completarem 2 anos. Nós colocamos esse banco de dados dentro de diferentes algoritmos. E esses algoritmos, eles conseguem identificar padrões que nós humanos muitas vezes não conseguimos enxergar. E esses algoritmos que vão me dizer a probabilidade daquela criança em específico ter cárie no futuro. Os dados da pesquisa mostraram que o consumo de bebidas açucaradas durante a gravidez aumenta o risco de cáries e de doenças como obesidade e diabetes infantil.
Esses dados estudam o envelhecimento longitudinal do indivíduo e a gente consegue observar o que acontece durante a gestação que impacta em doenças crônicas não transmissíveis como a cárie. E aí a vantagem de você predizer é você poder trabalhar durante o pré-natal odontológico prevenindo essas doenças no futuro. E o resultado dessa pesquisa vai além de dados científicos. A pesquisadora está desenvolvendo uma plataforma digital gratuita que ajuda agentes comunitários de saúde a orientar famílias sobre a alimentação e os cuidados com os dentes desde cedo. A gente vai tentar implementar essa predição dentro de uma calculadora com outras doenças, como por exemplo a asma, alergia, dermatite. E aí essa calculadora, ela vai ser utilizada pelo agente comunitário. Então ele vai colocar as informações da mãe. A gente elaborou 10 perguntas essenciais que ele precisa colocar nesse aplicativo e o próprio aplicativo vai calcular. Essa mãe, com esses dados, através dos algoritmos que a gente treinou, ela tem 50% de chance de ter um filho com cárie, ela tem 70% de ter um filho com asma. E a partir disso que a gente vai fazer essa prevenção mais individualizada. Um outro estudo da UFMA mostrou que a cárie tem ligação direta com outras doenças crônicas não transmissíveis, como asma e diabetes. Utilizando um equipamento de alta tecnologia, a equipe consegue medir marcadores inflamatórios no sangue e na saliva, comprovando como o excesso de açúcar afeta todo o funcionamento do organismo. Muitas vezes a gente enxerga a cárie só como um buraco no dente, mas ela é muito mais do que isso. Ela representa um furo na rede de cuidado, um evento sentinela que é relacionado com outras doenças crônicas não transmissíveis mais graves. Com muitos estudos já publicados, a prioridade agora é transformar esse conhecimento em ação, levar o pré-natal odontológico à primeira infância e qualificar o cuidado na adolescência. O trabalho da Luísa nos mostra que o principal preditor, da cárie foi o consumo de açúcar pela criança. E esse consumo de açúcar pela criança foi explicado pelo consumo de açúcar durante a gestação. Então, aquela mãe durante a gestação que está consumindo açúcar, seu filho tem mais risco de ser exposto mais precocemente ao consumo de açúcar também. E esse é um bom caminho para ser trabalhado para pré-natal odontológico. 2 pesquisas inovadoras mostram que a prevenção começa na gestação e que a tecnologia pode ajudar a reduzir riscos e promover uma infância mais saudável. Pesquisadores do IF Baiano, campus Guanambi, estão criando drones capazes de identificar vítimas em áreas de difícil acesso e auxiliar equipes de resgate em acidentes na Chapada Diamantina. A tecnologia promete ampliar a segurança e a rapidez nas operações, combinando inteligência artificial e monitoramento aéreo em uma das regiões turísticas mais visitadas da Bahia. Acompanhe. A gente vê no dia a dia várias notícias, reportagens, posts em mídias sociais sobre desaparecimento de pessoas, principalmente na nossa região da Caatinga, em lugares como Chapada Diamantina e outras serras. E a gente percebeu que com o auxílio das nossas tecnologias, poderíamos desenvolver algo que ajudasse a resolver esse problema. Então tivemos a ideia de desenvolver um drone autônomo que auxilia na busca dessas pessoas. A inspiração para o desenvolvimento desse trabalho, ele veio a partir de uma demanda, de uma competição estudantil que coloca como desafio para os estudantes localizar pessoas, localizar focos de incêndio, e a gente tentou atrelar essa necessidade também com uma outra necessidade. Então, a gente uniu uma demanda de uma competição onde os estudantes frequentemente participam com uma outra demanda comum, que é do dia a dia do nosso cotidiano, tá? Então, assim surgiu esse projeto. E a gente tenta atrelar isso também ao próprio conteúdo que essa estudante vem obtendo dentro do seu curso, da sua formação. Então a gente junta essas duas coisas, e desenvolve esse projeto de pesquisa nesse sentido. Então ele utiliza a visão computacional
a partir do treinamento de imagens e preparações, a gente treina o computador e, a partir disso, o nosso drone consegue identificar pessoas e objetos. Então, ele tem uma certa autonomia, o que facilita, agiliza o processo e evita dificuldades encontradas no desenvolvimento, no voo do drone manual. É muito importante que a gente mantenha uma comunicação estável, porque assim a gente não perde o controle do drone na hora das missões. Por exemplo, você precisa muito saber o status da bateria, onde está localizado, e se você não tem uma comunicação eficiente que mantenha isso, é muito provável que você perca o seu drone. Daí surgiu a proposta, né, do meu trabalho de realizar um estudo que visa integrar o protocolo LoRa, que é um protocolo de longo alcance, né, que ele visa realizar uma comunicação entre dispositivos sem fio e de longo alcance com baixo consumo energético. Um exemplo de comunicação sem fio. Atualmente, a gente usa no dia a dia, por exemplo, o Wi-Fi. Então, o LoRa, ele lembra bastante o Wi-Fi no quesito de comunicação sem fio. O drone, ele consome uma alta gama de bateria devido os componentes e tudo mais. Então, se a gente implementa coloca uma tecnologia que seja, que mantenha o consumo energético um pouco menor e a gente consiga ter uma maior distância, isso fica muito mais viável, porque a gente tem mais tempo para o drone realizar a missão e a gente gasta menos energia. Então, e o alcance também acaba sendo maior. Então, é importante a gente analisar formas de melhorar a comunicação. E é por isso que o LoRa, a gente está inserindo ele aí nos Usar hoje a visão computacional vai trazer aos nossos drones, a essa tecnologia, um ganho muito grande. Porque até então, hoje nós pegamos o controle do drone e pilotamos esse drone, enquanto a gente está ali enxergando o que aparece na câmera. Mas futuramente, esses drones eles vão voar sozinhos. Eles vão fazer isso sem precisar ter uma pessoa operando o drone e olhando na câmera. Até porque muitas vezes os nossos olhares eles acabam deixando passar algumas coisas despercebidas. Enquanto que a visão computacional ela pode enxergar coisas que a gente não enxergava. Por causa da sua automação e por causa também dos seus algoritmos, né, para fazer a detecção de objetos. O nosso drone tem um diferencial. Primeiro, é a questão da busca das pessoas. A gente sabe que as equipes de resgate em lugares como a Chapada Diamantina, tem a movimentação, a locomoção reduzida, por ser em lugares de difícil acesso. Então, o drone, por si só, sobrevoando essas áreas, ele já ajuda na localização, na visualização de lugares que uma equipe de resgate provavelmente não conseguiria acessar. E também tem o fato do nosso drone ser autônomo. Então, existem equipes de resgate que utilizam drones para sobrevoar esse tipo de localização, mas o nosso drone autônomo tem o diferencial de ter uma espécie de inteligência. Então, o intuito é que o drone localize e visualize essas pessoas e itens e armazene fotografias e envie para a equipe a coordenada geográfica dessas pessoas ou itens. Esse projeto ele veio justamente dessa demanda ainda latente, né, no mercado de ter equipamento que consiga fazer isso. Porque cada minuto, cada hora, né, que uma pessoa se encontra ali perdida na mata, menores vão ficando as chances dela ser encontrada com vida. Então isso é muito importante. No próximo bloco, vamos revisitar pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas. O nosso próximo destino é o Ceará. O intervalo é rápido, a gente volta já. Durante essa temporada, estamos revisitando pesquisas que já foram apresentadas em nosso programa, acompanhando como elas evoluíram ao longo do tempo. Vamos mostrar agora uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará que analisou os impactos da pesca de curral no meio ambiente. O estudo revela que a técnica é sustentável, mas aponta que a destinação correta dos materiais utilizados na atividade ainda é um desafio. Vamos acompanhar.
pesca no estado de Ceará é uma atividade, uma cultura muito importante para o nosso estado. Ela está presente na nossa bandeira, no nosso hino, nos nossos símbolos estaduais, está enraizado na nossa cultura e ela é espalhada ao longo de todo o litoral do estado do Ceará. E a pesca de curral é uma atividade específica da atividade da pesca no nosso estado, que ela é muito marcante, sobretudo no extremo oeste do estado do Ceará, no caso, na nossa situação que foi pesquisada, no município de Pitupitá, que foi justamente com o enfoque de entender a cultura da pesca de curral e as suas particularidades, né? A peculiaridade, a cultura por trás dessa pesca de curral, que tem uma forma, um formato todo diferenciado do preparativo, do manuseio e da atividade, né, em si da própria pesca. Na década de 90 foi constatado em pesquisa anterior que tinha 123 currais. Então é uma atividade que tem grande importância para a comunidade, né, para o distrito de Pitupitá, visto que durante as entrevistas muitos pescadores, uma grande parte dos pescadores, acabou falando que não tem outra alternativa lá em Pitupitá a não ser a pesca. É uma comunidade ainda muito carente, você pode ter uma noção, porque cada curral emprega ali cerca de 3 até 14 pescadores. Então você multiplica aí pelo número de currais, você vai ter uma grande quantidade de pessoas trabalhando naqueles currais. Sou natural de Pitupitá e trabalho como gerente de um curral aqui de Pitupitá. A pesca de curral é basicamente formada de madeira e arame, e que todo dia os pescadores vão e vêm para poder pegar o peixe para vender e dar seu sustento para a família. Primeiro estudo, entender a existência da pesca de curral. Essa foi a primeira preocupação do trabalho, de trazer justamente para a academia e para a sociedade como um todo a existência da pesca de curral no nosso estado. Trazer justamente o registro, desde como se procede, das etapas, de como ela existe no nosso estado ao longo do tempo, e de trazer justamente o contexto da necessidade da manutenção e da existência dela e da sustentabilidade dela, diante das dinâmicas ambientais que ocorrem na nossa zona costeira atualmente, de como ela pode ser sustentável diante do contexto socioeconômico da atividade da pesca no Ceará. O curral ele tem 4 compartimentos. Um é chamado de espia, é uma cerca de madeira, de várias madeiras enfileiradas, que conduzem o peixe até o interior do curral. A outra estrutura é chamada de sala grande, parece um coração, também feito de madeira e de arame galvanizado. A terceira chama salinha, que é possível fazer a despesca nesse local. E o quarto compartimento é um chiqueiro, chamado de chiqueiro. O chiqueiro é uma estrutura circular onde é feita a despesca do curral, onde o peixe vai e de lá ele não consegue mais sair, porque o curral é montado de acordo com as correntes, né, correntes marítimas locais. E o peixe, ao nadar de acordo com essas correntes, ele fica preso ali e não consegue sair. Com relação à questão da pesca, a questão do resíduo que fica, a madeira, todo o aparato, né, da pesca de curral, o pós-período da pesca, né, o pós-período da pesca, que é justamente para onde deixar este material residual. De onde deixar, de como colocar esse material para fora do mar, né? Ter o destino correto, né? A procura daquele destino correto. Com certeza os pescadores deviam ter mais precaução com o mar. Por quê? Porque se eles deixarem a madeira e o arame lá, o mar vai poluir muito mais e os peixes vão ficar muito mais escassos. E também dos órgãos públicos como Capitania, IBAMA e CNBio fazer palestra com os pescadores, para poder eles se educarem e trazer todas o que não for mais servido para curral, ele trazer eles para a terra e ser reaproveitado aqui na terra. Há uma necessidade de um manejo mais próximo. A comunidade ela fica no extremo oeste do Ceará, né, no litoral extremo oeste, fica bem distante das estruturas de governo. E essa distância acaba fazendo com que ela fique um pouco esquecida, né?
Então, há uma necessidade de o governo, né, a iniciativa pública chegar mais próximo e conduzir de maneira mais satisfatória esse tipo de pesca. Um apoio por parte do Estado, uma formação seria importante com relação à questão da inserção dos pescadores, das atividades que eles exercem com relação à capacitação, à formação e o apoio com relação ao período em que não é possível a questão da atividade da pesca de curral e como fazer a manutenção daquele pescador nesse período e, sobretudo, na questão de formar, de entender, de fazer o pescador se inserir no entendimento de que ele pertence àquele espaço, isso já está muito claro para o pescador, mas de que há um apoio para que aquela atividade ela possa ser mantida, de que ele faz parte das atividades econômicas do nosso estado. Depois da dissertação, eu iniciei o doutorado em Ciências Marinhas Tropicais, lá no Labomar, onde houve uma ampliação da forma como eu enxergo o universo pesqueiro. Então, uma das minhas curiosidades, através da minha pesquisa do mestrado, foi saber como as entidades representativas, no caso as colônias de pescadores, que são as mais tradicionais, elas atuam no contexto de defesa dos direitos dos pescadores artesanais. E uma das conclusões que teve no doutorado foi de que essas entidades, apesar de serem muito importantes, elas estão num contexto de fragilização. E uma fragilização que vem histórica, porque uma das questões que foram levantadas foi a forma como elas surgiram. Elas surgiram num contexto em que o próprio Estado foi quem instituiu essas colônias, não foi ali uma questão da luta dos pescadores. E essa submissão ao Estado durante muito tempo, passando ali por governo militar, né, acabou fragilizando o papel das colônias. Mas, ressalto, elas são de suma importância para a defesa dos direitos dos pescadores e acesso a direitos fundamentais, como é o caso do seguro-defeso, que a maioria, 90% dos pescadores, mais de 90% dos pescadores, acessam esse direito através das colônias. No caso da minha pesquisa, todos os pescadores entrevistados, eles acessam o direito ao seguro-defeso pela colônia. Então a colônia ela tem esse papel aí de dar a cidadania, um pouco da cidadania aos pescadores que estão num contexto aí de invisibilização em muitos casos. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo episódio traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.